Vamos lá, dar início ao nosso último módulo, tá? Nosso quarto módulo, mesma coisa, dividido em duas aulas. Nesse a gente vai falar sobre o Muse Braille, o software Muse Braille, e no próximo aula a gente vai falar sobre como imprimir uma partitura em Braille, tá bom? Aqui na tela, apresentando para vocês, aqui tem a foto do software, tá? Vou ensinar vocês como baixar. E a gente tem, vou abrir logo o site. A gente tem o site Muse Braille, né? musebraille.com.br. Então a gente tem uma logo, tem um retângulo com um azul, meu verde, meu azul, com uma clave de sol branca, e tem uma célula Braille amarela, tá? Embaixo tem Muse Braille. O nome escrito parte laranja, parte acho que é um verde, um tom de verde. Tá bom? E aqui tem conhecer o projeto, do site tem várias abas, tá? Interessantes. O que é o projeto Muse Braille, assista um trecho, polifonia, faça download do software Muse Braille, obtenha partituras, objetivos, vários vídeos, reportagens. Tá bom? Isso é muito, muito interessante. O Muse Braille é um software nacional criado para a inclusão de pessoas com deficiência visual no campo da música, né? Então, ele é um software com o objetivo de transcrever, editar, criar partituras em Braille. Tá bom? A gente vai ver um pouquinho como ele funciona agora. Esse aqui é o site, vocês vão entrar lá e vão baixar a versão mais atual. Faz download do software, né? Então vocês vão ter algumas informações aqui, como ele funciona no Linux, como ele funciona no Mac, e a versão mais atual é a 1.11, tá bom? Vai ter um vídeo tutorial do professor Antônio Borges e um vídeo da professora Dolores Tomé, tá bom? E aqui, uma coisa muito interessante, o primeiro contato com o software é a janela de propriedades da música. Eu vou já mostrar para vocês. O software, de maneira similar a qualquer outro programa no Windows, pode ser iniciado através do ícone criado no desktop ou através do menu de programas. Se ele estiver na área de trabalho do computador de vocês, ele funciona no Ctrl Alt M. Então é um atalho para a gente abrir ele. Tá? Quando o software é iniciado, a seguinte janela é mostrada. E aqui ele abre uma janela que eu estou mostrando aqui ao lado, que é onde vocês vão iniciar uma partitura, tá? Como em outros softwares, né? O Finale tem a mesma coisa, o MuseScore tem a mesma janela, tá? É bem similar, é bem característico. Nela é possível especificar diversos detalhes sobre a música atual, nome, compositor, tonalidade, compasso, andamento e instrumento. Apertando OK, o seguinte trecho será mostrado na tela, transcrevendo o nome do autor e compositor da música, além da clave de sol e do compasso escolhido em musicografia Braille. Então ele pergunta nome, aí vem tudo sem título, tá? Vem escrito sem título, automático, compositor, a tonalidade, a forma de compasso, o andamento, né? O nome do andamento e os BPMs, o instrumento que está sendo tocado e tem uma caixinha para a gente marcar e adicionar partitura. Se eu apertar OK, ela já vai direto. Tá? Vou já mostrar para vocês isso na prática, como funciona. Que facilita bastante a vida da gente, tá bom? E assim que a gente abre o programa, vocês não viram até agora em todas as aulas, porque intencionalmente, ele abre uma janelinha pop-up que diz não se esqueça de inserir logo de início a oitava. Então, que é o que a gente viu, né? Eu esqueci de colocar o sinal de oitava em um trecho que eu transcrevi nas outras aulas, ele já não toca, né? As notas ficam vagando aí sem altura definida, tá? Então, o professor Antônio Borges criou essa janelinha porque estava tendo muita reclamação que o software não estava funcionando, mas na verdade as pessoas esqueciam de colocar o sinal de oitava. E aí o programa não reconhece a nota, na verdade nem a nota, mas não conhece a altura porque ela não foi pré-definida pela inserção do sinal de oitava, tá bom? E aí eu tenho barras de menus, e aí nas barras eu coloquei aqui, listei algumas coisas bem importantes, né? Que é a extensão do software, a extensão padrão, que é a BRM, este que é o único software que produz um arquivo nesse formato, a opção de salvar em TXT, que a gente vai ver que é importante para a comunicação com a impressora, a comunicação com o Braille Fácil, que é o software que a gente vai utilizar para imprimir, comunicação com o Word, então é muito legal, eu posso fazer uma partitura aqui,
e jogar para o Word, né? Existem, acho que 2 fontes no Word que elas apresentam Braille negro, né? E aí eu posso mandar diretamente para o Word para facilitar a comunicação, a explicação sobre a musicografia Braille para pessoas que enxergam, tá? Importação do arquivo music.xml, então isso é muito importante porque eu posso pegar um arquivo que foi produzido e gerado pelo Finale ou Musiccore, né, que foi exportado em XML, e importá-lo aqui direto no ZBraille. Tá? Isso facilita bastante o processo porque eu vou só apenas revisar. Impressão em tinta, então o software, nas últimas versões, ele consegue imprimir, mesmo que de forma elementar, a opção em tinta, ele possui metrônomo e ele toca o que foi escrito, como a gente já viu na aula passada. Toca bastante coisa, tá? E aí o modo de digitação PERCS, que é muito importante. Então, para a gente escrever no programa, a gente precisa ativar o modo de digitação PERCS, que é famoso F11, tá bom? Tem uma listazinha de atalhos também que eu vou passar para vocês. E o digitação PERCS é o F11. E aí eu trouxe aqui os símbolos do teclado no computador só para lembrar vocês, né? Que aí ficam os pontos 1, 2, 3, as teclas FDS e os pontos 4, 5, 6, as teclas JKL, tá bom? Isso é padrão em todos os computadores, notebooks, tá? Teclado, ele sempre vai ter isso como padrão. E aí trouxe alguns principais atalhos, né? O F1 ajuda, o F2 início do trecho musical, F3 fim do trecho musical. E por que isso é importante? Acontece se a gente tiver texto, música, texto, ele meio que delimita, né? Se eu aperto F2 antes do primeiro compasso, ele entende que a partir dali é música. E eu apertar o F3 depois do último compasso, ele entende que acabou o trecho musical. E tudo que está fora daquilo é texto. Tá bom? F4, caixa de texto. Então eu posso digitar facilmente uma caixa de texto e inserir o texto dentro da música, dizer algumas informações, onde é que foi transcrita, quem transcreveu, a data, colocar informações relevantes, tá? O F5 toca linha, o F6 toca tudo, a gente tem o F7, que é o dicionário, que eu vou mostrar para vocês, e o F8 é descrição dos símbolos, tá? Ele consegue descrever tudo que foi escrito. E a atividade dessa vez é diferente. Eu vou aqui no MusicBraille, está aqui aberto, é o Assunto Preto que a gente estava escrevendo, tá? Eu vou numa nova partitura, que eu já salvei, vou criar um novo. E aí vamos lá. O programa abriu, vem propriedades da música, tá bom? Vou até exemplificar com o que a gente estava fazendo, né? Então ele tem um nome, então vou colocar aqui Assunto Preto. Compositor Luiz Gonzaga. Tonalidade, eu não sei se é maior ou se é menor, se tem alteração. Deixa eu conferir. Tem um sustenido, né? Então vou colocar aqui um sustenido, 2x4, deixar 80 BPM e adicionar a partitura. Na hora que eu apertei OK, ele já foi para a partitura automaticamente, tá? Vou subir com o cursor, ó. Ele está mostrando Assunto Preto, Luiz Gonzaga. Então, por padrão, o programa entende o quê? As 2 primeiras linhas são texto, tudo que eu coloco aqui vai ser texto, tem uma linha vazia e tudo a partir da 4ª linha vai ser música. E aqui eu consigo colocar tudo, tá? Algumas coisas que foram implementadas no programa para facilitar a vida, né? Digamos assim. Foi essa barra de ajuda aqui, essa coluna de ajuda do lado esquerdo do programa, tá bom? Existe uma coluna onde eu marco o valor rítmico e marco a nota, ela vai direto para a partitura. Por exemplo, eu vou iniciar aqui com o sinal de oitava. Então ele colocou aqui 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, que são os mais comuns. Se eu clicar, basta clicar aqui em cima, 4ª, 8ª, que ele já adiciona. Então é um atalho muito legal. Tem muita gente produzindo rápido, ou aqui só por essa barra, tá? Sem a necessidade da digitação PERCS. Facilita e ajuda, tá? E aqui tenho os sinais, né? Eu tenho aqui o símbolo de semibreve, a mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa.
E ele tem aqui, ó, 3 e 6, 3, 6, que é para dizer no ponto que é inserido nas notas colcheias. Isso facilita também para você estudar, certo? Caso tenha alguma dúvida da inserção dos pontos e dos sinais que representam, tá bom? Então, eu vou inserir aqui, por exemplo, está marcado colcheia. Eu quero mínima. Então, vou marcar aqui a nota Fá. Fá mínima. Pronto, já inseriu direto. E aqui até o espaço ele tem. Caso o seu teclado tenha quebrado, você vai só com o mouse aqui e consegue escrever um trecho musical. Espaço. Si mínima, Lá mínima. Ó, já não deu. Del, Lá mínima. Tá? O que eu posso apresentar mais? Aqui já vem as pausas, vem tercina aqui no atalho, ligador de prolongação, ponto de aumento, e tudo eu consigo colocar isso só com o mouse, com o clique, tá? No arquivo, eu já tinha falado para vocês, eu tenho a opção de novo, tenho a opção de abrir, reabrir, salvar como, formato Musibraille, que é o BRM, e tem a opção de salvar em TXT, né? Esse Braille antigo e no Braille unificado. Enviar para o Braille fácil, importar, exportar, imprimir pauta e terminar, sair, né? No edital, todos os atalhos funcionam, o Ctrl+C, Ctrl+V, consigo selecionar, tá? O Ctrl+Z, todo é como um editor comum, tá? Aqui no configurar propriedades da música, aquilo que a gente já abriu, aquela caixinha, início do trecho musical, fim do trecho, sintetizador de voz, eu posso escolher uma voz, o metrônomo eu posso ativar ou desativar, tá? Posso escolher, eu vou desativar aqui, caso esteja incomodando. Leitor de tela, caso você não tenha um leitor de tela instalado no seu computador, você pode ativar esse, então ele tem um nativo dele, que só funciona quando você tiver com ele, com o Musibraille aberto, utilizando ele, tá? Tem gente que gosta de utilizar apenas a leitura que ele já tem gente que usa junto com o NVDA, e aí desliga um ou liga outro, tá bom? Tem retorno sonoro, ele toca, nenhum, toca e fala. A visualização aqui embaixo, né, que eu posso ver a música, como posso também ver texto. E eu tenho um atalho, ó, por exemplo, no início desse trecho, né? Eu posso visualizar a música, como posso visualizar como texto. Vejam que fica bem confuso, né? Fica tio e agudo L, fica bem confuso mesmo, tá bom? Mas é assim que o computador reconhece para poder imprimir. O que mais posso mostrar para vocês? Utilitários, e aí tem muito importante, que é o F7, que é o nosso dicionário. Aqui eu tenho um resumo de praticamente quase toda a musicografia Braille, né? Todos os sinais que existem na musicografia Braille. Então, tem umas notas. Se eu escolher aqui na categoria nota, se eu escolher, por exemplo, um dó colcheia, ele me diz o símbolo em Braille e me diz os pontos que representam. Por exemplo, aqui tem um dó colcheia, o símbolo, visualmente, o Braille negro, e ainda apresenta os pontos, né? 1, 4 e 5. E eu tenho a opção também de enviar para a partitura. Apenas com um clique eu envio qualquer símbolo que esteja aqui. Por exemplo, lá a gente vê as barras, né? Fim de compasso, barra dupla parcial, barra dupla final, ponto de aumento, as quiáltras, tercinas, quiáltras, sinais de oitava, ponto de aumento, fermata, pausas, acidentes. Então, é um glossário bem completo, tá? Que eu posso repetição, é muito comum as claves caso surja uma clave que você não conheça, das 3 que eu apresentei, as outras estão aqui. Ligadura, início de frase, aquela lá que eu utilizei no exercício passado. Tá bom? Barra de repetição, armadura, aqui eu já consigo indicar armadura, articulação. Então, pronto, coisas que eu não apresentei, né? Nas aulas anteriores. Estacato, estacatíssimo, tenuta, esmozando, esforçando. Basta, não sei qual é o símbolo. Venho aqui e verifico. Eu já posso enviar direto para a partitura, eu posso vir aqui só tirar a dúvida. A dúvida de quais são os pontos. Tá bom? Dinâmica, como a gente viu na aula passada. Crescendo, eu tenho várias. Só o C, o forte. Tá? Ornamentos, então tenho apogiatura, mordente, grupeto, trinado. Tudo isso há símbolos para isso, tá? Não se enganem. A musicografia foi um pouco limitada por conta da questão do Braille, mas ela tem todos os símbolos
possíveis, tá? Sejam geralmente em sinais compostos. Tá bom? Questão de texto, que a gente já viu. Dedilhado, né? Então tem o sinal para a mão direita, sinal para a mão esquerda, para dedo polegar, dedicador, isso é mais comum, né? Na escrita para violão ou na escrita para piano, tá bom? As regras específicas para escritas de coral, por exemplo, quando eu tenho uma sílaba, 2 notas para uma sílaba, 2 sílabas para uma nota, tá bom? Eu tenho essas indicações bem comuns, bem características, tá bom? Ditar texto, como eu tinha falado, F4, rearrumar o trecho marcado por linhas, por compasso, intercalar as partes, separar partes, aqui já é para quem trabalha com 2 vozes, tá bom? Quem escreve para piano, utiliza bastante, testar acordes, dicionário de acordes, abrir a musicoteca. Então ele já vai lá no site, que eu vou aproveitar para apresentar para vocês, a musicoteca. Tá? Estamos aqui no site do Musibraille, obtenha partituras da nossa musicoteca. Então, ele tem um acervo musicográfico muito legal, muito interessante, tá? Com vários trechos. Então, no lançamento do Musibraille, em 2009, eles percorreram, o professor Antônio Borges e a professora Lourdes Tomé, que são responsáveis pelo projeto, diversas capitais do Brasil. Então, para cada capital, ao final do curso, cada um aluno produzia uma canção que era upada, né? E entrava no servidor do site e vinha para a musicoteca. Então, por exemplo, aqui você tem dividido por alguns estilos, mas você tem o evento Musibraille em Vitória, evento Musibraille em Fortaleza. Estou acessando aqui, então, tem o nome da música e o formato da música. Tá? Que eu vou até já, a gente pode até baixar e experimentar fazer a impressão, tá? Mas são várias canções. Eu acredito que tenha mais de entre 300 e 400 canções na musicoteca, tá? Voltando ao Musibraille, na parte de ensino, ele tem um pianinho, você pode praticar também, tem descrição dos códigos. Se a gente apertar F8, ele abre uma janelinha pop-up, tá? Mostrando todos os símbolos que a gente escreveu e o nome delas, né, por extenso, né? Aqui, por exemplo, tem clave de sol, aí tem fino compasso, né? Aí espaço, aí tem sustenido, 2x4. Essa ferramenta foi criada para facilitar a comunicação entre o professor, que enxerga, e o aluno, deficiente visual, que escreve um trecho. Então, o professor que não entende a musicografia Braille, saber se aquele trecho está correto ou não, ele pode ir conferindo por essa descrição, né? Saber se o aluno realmente escreveu ou não o que ele pediu, ou se o trecho está correto. Claro que existem outras formas, né? O professor pode ouvir, o professor pode observar aqui na visualização, aqui embaixo, se está correto ou não, tá bom? Mas, geralmente, o professor pede para descrever os códigos e vai lá e lê tudo, se está correto ou não, tá bom? Vou fechar aqui essa janelinha. Atalhos importantes, né? Tocar a linha, tocar tudo, né? Então, tocar a linha é o F5, a gente usa bastante o F5. Toca a linha onde o cursor está. E o F6 toca a partir daquela linha, vai até o final. Então, no exercício anterior, na escrita do Ação Preto, a gente estava fazendo bastante leitura de linha, tocando a linha e vendo também a questão das partes a partir dali. Por exemplo, eu queria depois do primeiro compasso, ou depois do primeiro sistema, segundo sistema, eu vou para a linha que eu quero, que a partir dali, e ponho para tocar, o F6, tá? Então, quando eu escrevo para 2 ou mais vozes, eu tenho a opção também de tocar as partes disjuntas e as partes intercaladas, tá? Que aí são os atalhos Ctrl F5 e Ctrl F6. O ajuda aqui tem o logotipo do programa, sobre o programa e algumas instruções, tá? Aqui na janelinha, a digitação Braille eu posso marcar direto, posso escolher o fundo negro, onde fica o fundo fica escuro e os pontos ficam brancos, tá? Tem gente que prefere, por conta da escrita. Esconder ajuda, eu posso esconder aquela barrazinha lateral para ganhar mais tela.
A exigente, ela não vai deixar você errar nenhum compasso, ela vai ficar dando uns bips, tá bom? Então, ela consegue concentrar tudo aqui, tá bom? Nesses atalhos. Por exemplo, então, se a gente tinha lá uma canção, vou fazer um teste com vocês. A gente pode baixar uma canção no Music Braille, diretamente aqui. Olha como é que ela vem. E aqui está no modo de impressão, né? Praticamente, a gente não consegue entender quase nada. Tá? E aí eu posso baixar esse arquivo, abrir no Braille Fácil e... Pronto, vou salvar aqui e abrir o Music Braille, tá bom? Vou testar aqui um novo. Vou cancelar, vou abrir. Ela vem direto para cá, tá? A gente pode observar alguma coisa, né? Do jeito que eu abri aqui o arquivo, vê alguns sinais faltando, vê algumas coisas erradas. Então a gente pode conferir, né? Apertar o F2, autor desconhecido, a música auto livre, aqui vem faltando alguns símbolos, eu posso pôr para tocar e vou corrigindo, né? Então avisa lá no site, dizem que as músicas não foram revisadas. Então possivelmente existe algum erro, né? Mas vamos tocar por curiosidade para a gente ver o que está faltando aqui. Pronto. Finalizando esse módulo, né? A gente pode ressaltar os seguintes pontos. O Music Braille é gratuito, tá? O Music Braille é gratuito, você pode baixar facilmente no site que eu apresentei para vocês, tá? Ele é 100% acessível, então ele pode ser usado com leitores de tela, no computador, no Windows, e acredito que Linux e Mac também, tá? É nacional, ele tem ajudado desde 2009 a inclusão de muitos alunos com deficiência visual, tá? Então vale muito a pena você, professor de música, você estudante, tá? Adquirir o software, fazer testes, transcrever, tá? Compartilhar suas partituras, porque isso fortalece bastante a musicografia Braille e o ensino de música, tá bom? Na última aula desse módulo, na próxima aula, a gente vai talvez baixar outra partitura ou terminar o ação preto e vou formatá-lo para impressão. Então a gente vai ver a impressora funcionando na prática, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.